página 13, vamos ver junto qual é o problema que ele nos apresenta ali. Olha só. Toda equação em que a incógnita aparece no logaritmando, na base ou em ambos, é denominada equação logarítmica. Quando uma equação exponencial não puder ser resolvida apenas cancelando as bases e igualando os expoentes, pode-se utilizar o artifício de aplicar log em ambos os membros. Observe a situação a seguir. Uma outra forma de entender isso aqui é que eu fiz o logaritmo em ambos os lados. Uma outra forma de entender essa passagem é que eu fiz o logaritmo de base E aqui e fiz o logaritmo de base E aqui. Qual é o resultado do logaritmo de E elevado a x na base E? É o próprio x, lembra? E aí sobrou aquele logaritmo. Então, na verdade, quando a gente aplica a definição de logaritmo numa igualdade, a gente seria o mesmo que dizer que eu apliquei o logaritmo em ambos os lados da igualdade. Usando o princípio da igualdade fica mais nobre nessa maneira de pensar. Então, olha só. Uma pessoa resolve fazer uma aplicação, capital inicial de 10 mil, e deseja saber o tempo necessário para que o capital dobre e triplique, sendo a taxa de juros de 5% ao mês. Pô, que tarefa chata essa. O cara tinha 10 mil no começo, mês 0. Um mês depois, como é que eu calculo quanto que ele vai ter de dinheiro? Calcula 5% de 10 mil. 5% de 10 mil. Hã? Pode falar e pode errar, não tem problema. Se for errar, vamos errar juntos. 5%. Eu fiquei assustado quando eu vi que o nome falava tudo, né? 5%. Pelo amor de Deus, 5% é 5%. Não tem nem tradução para isso, né, cara? É 5 sobre 100. E multiplicar por 5 sobre 100 é multiplicação de fração. Então quem manja de fração sabe calcular uma porcentagem. Talvez não soubesse disso até agora, mas é só saber multiplicar a fração. Eu fazia a regra de 3. Imagina eu ter que fazer uma regra de 3. 100% é 10 mil, 5 é x, cruz credo. Isso é para criancinha ainda que não entendeu fração direito. Né? O clássico é tu chegar lá e blum, multiplicar. Multiplicar. 10 mil é o que o cara tinha. Rendeu 500, né? Então foi para quanto? Será que não tem uma forma mais prática de chegar nesse valor do que, pô, multiplicar por 5% e depois somar nos 10 mil? Não tem um jeito de buff instantâneo? A gente pode pensar que, na verdade, eu vou ficar com 105% dos 10 mil no final, não é isso? O que é 105%? 1,5. Concorda comigo? O cara que usa isso no dia a dia, ele jamais faz desse jeito. Se ele quer calcular quanto é que vai ser um valor 10% maior, ele multiplica por 1,1. Na calculadora ele põe 1,1, HP C12 que ele usa, acabou. Diferente daquela HP que eu usei que eu mostrei para vocês. Então tu vê, né, cara, o cara que está acostumado à porcentagem, ele nunca, jamais ele faz isso. Ele quer calcular o número com uma porcentagem em cima, então vai ser 1, alguma coisa. Essa alguma coisa é a porcentagem. Como é que eu acho 50% a mais? 1,5 multiplica por 1,5. Talvez, manualmente, seja melhor pensar na metade do valor e somar. Certo? Mas quem está com uma calculadora? Então, galerinha, é importante tu entender isso, beleza? Isso vai te ajudar a resolver essa questão comigo, certo? Resumindo, depois de um mês eu posso simplesmente dizer que ele ficou com 1,05 vezes 10 mil. E depois de 2 meses? Do novo valor.
1,05 de 1,05. Observe que eu não estou querendo fazer conta contigo, eu estou querendo tratar de uma ideia contigo, né? A ideia agora não é sair fazendo continha, é a gente achar uma forma legal de a gente pensar genericamente nisso. Eu queria, na verdade, que tu conseguisse fazer essa encrenca comigo para N meses. E no enésimo mês fica como? 1,05 elevado a N vezes 10.000. Tu vê, ó, aquele vai ser o montante que ele vai ter no final de N meses. Montante é o capital inicial acrescido já dos juros, do rendimento. Certo? Quanto que ele queria obter? O dobro, né? O triplo, certo? Ou seja, eu igualo isso a 20.000. Igualo isso a 30.000. Vamos igualar 20.000 para ver o que houve. Então, o montante que ele vai ter vai ser 1,05 elevado a N vezes 10.000 é igual a 20.000. 1,05 é igual elevado a N. Isso que a 2. Concordam? 20.000 dividido por 10.000, 2. Chegou naquele momento, ó, que o cara enunciou ali no começo. Quando nós chegarmos numa equação exponencial que não puder ser resolvida apenas igualando as bases e depois igualando os expoentes, a gente aplica o log em ambos os lados, certo? A gente aplica o log em ambos os lados. Na verdade, olha só, a gente poderia dizer que isso aí é n é igual, né, ao log de 2 na base 1,05. Concorda comigo? O que ele quer dizer é que a gente poderia simplesmente aplicar a base, o log com a base 1,05 de um lado e aplicar o log com essa mesma base do outro lado. Vocês entendem que se era uma igualdade e eu boto o mesmo logaritmo dos dois lados, continua sendo igual? Aceitável, né? Aí, ó, a gente tinha estudado uma propriedade que o log de a elevado a n na base a é o próprio n. Por isso que esse lado esquerdo fica n igual a log de 2 dividido na base 1,05. Só que é comum a gente trabalhar com base 1,05? Não, né? Então se eu quiser melhorar isso ainda mais para poder usar a calculadora sem estresse, eu faço log de 2 dividido por log de 1,05, ambos na base 10. Deixa eu ver como é que o cara finalizou isso. Ó, ele chegou exatamente até aqui como a gente fez, ó. Ele chegou exatamente naquela equação anterior ali. 1,05 elevado a n é igual a 2. Chegou exatamente ali. Aplicou o logaritmo, perfeito. Foi exatamente o que ele fez. Ele parou aqui. Aí aqui ele sugere o uso de uma calculadora. Certo? Então é até aqui que a gente teria que ir. O log de 2 nós acabamos de ver, né? Que é aproximadamente 0,3. O log de 1,5... Deixa eu botar uma casinha a mais após a vírgula, só para ver quanto tempo vai demorar para dobrar o nosso dinheiro. 1,05 log deu 0,0211, enquanto o log de 2 deu 0,2. Portanto, dividindo um pelo outro, 14,2. 14,2. É isso aí. Aproximadamente 14,2 meses. Vamos ver o que os nossos doutores falaram. 14,2 meses.
Perdão. Pô, achei que ia demorar mais. Então tu vê, menos de 2 anos, tu tiver uma aplicação, né, boa, 5% não é fácil achar algo que renda 5% certeiro, tu não vai achar assim, tu não é ir no banco, eu quero uma aplicação de 5%. Não vai ser assim. A maioria dessas aplicações envolvem riscos, né, pode acabar perdendo um pouco de dinheiro no começo ou em algum momento. Mas interessante saber disso, né, tu vê, juntar uma graninha pode fazer toda a diferença. Principalmente na hora que tu não puder mais trabalhar, né, que o corpo não colaborar mais, o cara não puder mais trabalhar. Isso é uma coisa muito importante, a gente já discutiu isso, né? Perguntar lá para tua família como é que está a previdência, como é que está a organização financeira para os momentos em que nós não pudermos trabalhar. Qual é a diferença então quando a gente for fazer para triplicar o investimento? Qual seria a diferença para triplicar o investimento? Isso, pega 1,05 elevado a n vezes 10 mil e iguala a 30 mil. Vai ficar 1,05 elevado a n é igual a 3. Aplicando o log em ambos os lados, n é igual a log de 3 na base 1,05. Posso transformar em logaritmo decimal para facilitar, por exemplo, o uso da calculadora. Log decimal de 3, log decimal de 1,05. Nessa hora, como a gente não vai ter calculadora na prova, eu te forneço, se for preciso, né, com 1, 2 casinhas após a vírgula, como o vestibular também faz. Log de 3 nós já sabemos quanto é que é aproximadamente, né, só quero melhorar a nossa aproximação. 1,05, logaritmo, divide um pelo outro, 22,5 meses aproximadamente. Sendo assim, acho que dá para botar a página 3 na tarefa. E agora eu já expliquei como é que funciona a brincadeirinha, para ver se tu entendeu. E aí, tá liberado. Fechou, meu querido? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Demos uma boa avançadinha. Falta basicamente, depois de corrigir essa tarefa, inequação. Vai aparecer as setinhas malucas aí nos logaritmos também. Mas vai ser o mesmo raciocínio da inequação exponencial, o mesmo.